Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de ciências. Estamos agora começando o nosso segundo bimestre. A gente encerrou na semana passada o nosso primeiro bimestre. Foi um bimestre muito interessante, né? Apesar de ser bem diferente, difícil esse negócio das aulas online, foi um bimestre de muito aproveitamento, né? Vocês conseguiram aprender diversas coisas e conseguiram construir muito conhecimento, apesar das dificuldades que estão sendo enfrentadas, né, ao decorrer dessa pandemia do coronavírus aí. Então vamos para a aula de hoje, galerinha. A gente vai começar esse segundo bimestre falando sobre os materiais sintéticos. A gente vai entender o que são esses materiais sintéticos, esses tais materiais sintéticos, quais são as vantagens e por que existem esses materiais sintéticos, e vamos entender também aonde que a gente encontra esses materiais sintéticos no nosso dia a dia. Vamos lá. Antes de mais nada, é importante a gente fazer uma breve introdução, né, sobre esse assunto. Para a gente entender os materiais sintéticos, a gente precisa entender como que nós como seres humanos, chegamos até esse ponto. Você conhece aquela expressão, a faca de dois gumes? Já ouviu falar nessa expressão, uma faca de dois gumes? Uma faca de dois gumes, né, é conhecida como uma faca que ela é afiada dos dois lados, ela corta para os dois lados. Essa expressão ela é usada geralmente para falar sobre situações que possuem um ponto negativo e um ponto positivo, pontos negativos e positivos, ou seja, uma faca que vai cortar para os dois lados, ela vai ter dois cortes, pontos positivos e pontos negativos, né? O desenvolvimento tecnológico, pessoal, está completamente associado a essa expressão, porque o desenvolvimento tecnológico e científico, ele apresenta os seus pontos positivos e os seus pontos negativos na nossa sociedade, na humanidade. A partir da ciência e da tecnologia, os humanos desenvolveram as indústrias, e através destas indústrias desenvolveram diversos produtos e processos que, por um lado, facilitaram e melhoraram as condições de vida da população, e por outro, prejudicaram a saúde dos próprios seres humanos no meio ambiente e dos outros seres vivos. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta na atualidade, galera, é a enorme produção de resíduos sólidos, do que a gente chama de lixo, como embalagens, principalmente as embalagens. As coisas hoje em dia vêm tudo embalado e essas embalagens acabam se tornando lixos e vão para o descarte, gerando cerca de 8 bilhões de toneladas de lixo plásticos que são jogados no oceano por ano, galera. Imagina aí, 8 bilhões de toneladas de plástico sendo jogado no oceano por ano. Isso é uma grande tragédia. Então, o desenvolvimento científico e tecnológico possibilita que os humanos façam diversas coisas que vão ajudar no nosso dia a dia, ajudar nos nossos trabalhos manuais, nas nossas atividades diárias, enfim, várias coisas que vão nos ajudar, mas ao mesmo tempo elas vão prejudicar a nossa saúde e a saúde de todos os outros seres vivos e do meio ambiente em si. Então, existem pontos negativos e positivos nesse tal desenvolvimento científico e tecnológico, né? Bom, muitos produtos que são construídos a partir da ciência e da tecnologia são sintéticos. Os materiais, o desenvolvimento científico e tecnológico, além de nos ajudar a compreender o mundo, né, a ciência, a partir da ciência, das ciências naturais, a gente consegue compreender o nosso mundo, saber o que está acontecendo, a gente consegue entender como que funcionam as chuvas, como que funcionam os ventos, como que funcionam os dias, as noites, as estações, enfim, a gente consegue saber como que funciona o nosso mundo a partir do conhecimento científico. Mas além disso, o desenvolvimento científico ele vem alterando a nossa vida e o meio ambiente de maneira negativa e positiva ao mesmo tempo. Além da gente conseguir entender e compreender o nosso mundo, a gente começa a produzir coisas que são positivas e negativas para nós ao mesmo tempo. Por exemplo, ao mesmo tempo que estamos produzindo medicamentos importantes para a prevenção de certas doenças que antigamente foram letais para os humanos, né? Algumas doenças como tuberculose ou diversas outras doenças que antigamente realmente matavam os seres humanos em larga escala, hoje em dia a gente já está conseguindo curar essas doenças a partir de medicamentos, né? A gente constrói medicamentos que são capazes de neutralizar essas doenças. Isso é uma coisa boa
E é um ponto claramente positivo da nossa ciência, né, da medicina. Mas por outro lado, nós estamos criando diversos resíduos que contaminam e poluem o meio ambiente, principalmente os plásticos. Então, ao mesmo tempo que a gente está desenvolvendo coisas boas para nós, a gente está desenvolvendo coisas terríveis para nós e que vão nos custar um preço muito mais caro no futuro. Então é muito importante a gente ter vamos dizer assim, a maleabilidade de compreender esses assuntos como assuntos sociais e científicos, assuntos sociocientíficos. Então a gente precisa sempre levar em conta quais são os valores, quais são os riscos, os aspectos e as ideologias de determinado processo científico, como esse processo vai impactar na sociedade, na humanidade de fato, na prática, né? É muito importante a gente ter sempre essa ideia para que a gente não continue a nos desenvolver cientificamente e tecnologicamente de maneira depreciativa para nós e para o meio ambiente. Galera, um material sintético, de maneira geral, é um material que é produzido dentro de um laboratório a partir da manipulação de materiais naturais, como por exemplo o petróleo que se transforma em plástico. Por exemplo, você pega materiais da natureza, você recolhe plantas, você recolhe cascas, você recolhe pedras, você recolhe solos, você recolhe o recurso mineral da natureza, leva para dentro de um laboratório e a partir do laboratório você começa a desmontar essas coisas naturais e a remontar essas coisas naturais, formando assim os materiais sintéticos. Então os materiais sintéticos são transformações advindas de materiais naturais, vamos dizer assim. Então você pega um material natural, passa ele por processos, por procedimentos, diversas coisas acontecem e ele se transforma em um material sintético. Vamos ver uns exemplos aqui, né? Todos os materiais sintéticos, galera, é muito legal lembrar disso. Todos os materiais sintéticos, eles são derivados de materiais naturais. Apesar de serem muito diferentes do material natural, eles sempre vão derivar de um material natural. Os materiais sintéticos, eles passam por diversos processos químicos e físicos, por isso são muito diferentes dos seus componentes naturais. Vamos ver um exemplo, o algodão. O algodão extraído das plantas é um exemplo de um material natural usado para a confecção de tecidos. No entanto, atualmente, muitas roupas são feitas de poliéster e de misturas entre poliéster e algodão. Então, o poliéster ele já é um material feito de plástico. O plástico ele é um material feito por derivados de petróleo. Então, ele já possui, ele já pode ser classificado como um material sintético. A borracha, por exemplo, a borracha é feita a partir do látex. O látex é produzido por uma árvore. É um material natural produzido por uma árvore chamada seringueira. Nessa látex retirada da seringueira são adicionados diversos produtos químicos para que a borracha fique mais dura e elástica. Existem também borrachas feitas a partir do próprio petróleo, beleza, galera? Então, quando você pega o látex e começa a adicionar produtos químicos ali, né, adicionando diversos produtos para aquela borracha ficar mais dura, mais elástica, ficar com um cheiro diferente, ficar com uma cor diferente. À medida que você vai fazendo esses processos, você vai alimentando esses processos, esse material vai se tornando mais sintético. Esse material vai se tornando algo mais confeccionado pela humanidade e não se tornando mais algo natural. Bom, os plásticos, galera, são os materiais sintéticos mais famosos que a gente tem no nosso mundo. Para todo lado que você olhar, você vai encontrar plástico. Faz o seguinte, repare aí a sua volta agora. Tá assistindo a aula agora, olha a sua volta, procura quais os objetos, olha os objetos à sua volta e procura quais desses objetos possuem plástico, são feitas de plástico ou tem alguma parte de plástico. Procura aí. É provável que a maioria dos produtos que estejam do seu lado, dos objetos que estejam aos seus lados aí, à sua visão, é provável que a maioria deles sejam compostos por plástico ou tenham partes compostas por plásticos, né? Bom, este material está presente nos mais variados ambientes, galera. Nas residências, nas escolas, nos hospitais, nos comércios, nos carros, nas fábricas, nos aparelhos eletrônicos. Enfim, tem plástico em todo lugar.
Os plásticos são materiais sintéticos feitos a partir de derivados de petróleo. Este material se tornou popular em nosso mundo, pois são resistentes, facilmente modelados e costumam ser mais baratos e mais leves que os outros materiais, como o vidro, o ferro, madeira. Então imagine aí se um celular fosse feito de madeira, um celular de madeira. Ia dar muito mais trabalho, ele ia ser muito maior e muito mais pesado do que os celulares atuais, que são feitos majoritariamente de plástico. Então é muito interessante a gente entender que o plástico ele se tornou tão famoso e tão abundante no nosso mundo pela facilidade que ele tem de ser modelado, por ele ser um material resistente e também por ele ser um material barato e leve. Ele é leve e barato. Então foi assim que o plástico se tornou tão famoso e tão requisitado na nossa sociedade. Mas o problema, galera, o grande problema é que o plástico não é biodegradável, ou seja, o plástico não consegue ser degradado, destruído pela própria natureza. Portanto, utilizando em utensílios descartáveis, como embalagens e até louças descartáveis, eles geram um enorme acúmulo no planeta. Um acúmulo enorme de plástico no planeta, né, que é o chamado lixo, o resíduo sólido. E esses pedaços eles ficam espalhados pelo meio ambiente, eles começam a se quebrar em pedaços bem pequenininhos, né, até chegarem a tamanhos de microplásticos. Então os plásticos vão ficando tão pequenininhos, os pedaços vão se dividindo tão pequenininhos que eles acabam sendo ingeridos por outros animais. Então eles são incorporados nas cadeias alimentares. Então, por exemplo, os nossos corpos, o meu, o seu, de todas as pessoas que estão aqui agora vivendo nesse capitalismo, vamos dizer assim, estão completamente contaminados com pequenos pedacinhos de plástico. Esses pedacinhos de plástico eles não conseguem ser eliminados pelo nosso corpo e também não conseguem ser digeridos. Então eles acabam se tornando tóxicos e eles vão se acumulando no interior do nosso corpo, no corpo de outros animais. E alguns animais que são menores, né, menos resistentes do que nós seres humanos, eles morrem pela ingestão desses plásticos, né? Então isso é um grande problema, galera. Os plásticos eles podem ser muito eficientes nas questões que a gente conversou anteriormente, ser fácil de modelar, ser leve, ser barato, mas ele gera esse problema, ele não pode ser degradado, não tem como alguma bactéria comer ele, não tem como ele sumir voltar as suas partículas e as suas substâncias pro sistema, né? Então ele sempre vai ficar ali, essa composição do plástico sempre vai existir e, portanto, isso se torna tóxico para nós e para o meio ambiente. Então o plástico, na verdade, ele é um grande veneno, ele é mais perigoso do que ele ajuda. Hoje em dia a gente já sabe disso, mas a gente continua utilizando coisas de plásticos porque o plástico ele é rentável. Ó, aqui a gente tem algumas imagens dessa... O que esse plástico todo aí pode estar causando no mundo, né? Muitos animais marinhos, eles morrem por causa dos plásticos que são jogados nos oceanos, né? Muitas pessoas também sofrem com descarte de plástico. Bom, outra coisa que a gente pode estar verificando sobre os materiais sintéticos é que são os medicamentos. Esses produtos são produzidos em laboratório e dependem de estudos e pesquisas científicas excessivas para testar suas eficácias e efeitos colaterais, beleza? Os analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios, por exemplo, os analgésicos são para aliviar as dores, os antitérmicos são para aliviar a febre e os anti-inflamatórios são para cuidar e tratar de alguma inflamação. Por exemplo, esses remédios eles são derivados de um ácido salicílico. É um ácido, um componente sintético que ele é semelhante à salicina encontrada na árvore do salgueiro. Então a casca da árvore do salgueiro tem um composto químico que hoje em dia a gente sintetiza e utiliza como remédio para algumas situações. O uso desses medicamentos, galera, eles provocam efeitos prejudiciais ao nosso corpo. Por exemplo, a irritação estomacal, até mesmo o sangramento do tubo digestório, úlceras, entre outros problemas. Outros medicamentos também que são muito famosos são os antibióticos. Eles eram inicialmente produzidos a partir de bactérias e fungos, mas hoje é sintetizado. Então eles sintetizam em laboratório esse remédio e esse remédio pode salvar muitas vidas, os antibióticos em si.
O problema é que o uso desses remédios, principalmente sem a orientação médica, leva à seleção de bactérias resistentes ao equipamento, ao medicamento de fato, né? Então essas bactérias que se tornam resistentes ao medicamento, elas não vão mais ser mortas ou controladas pelo uso dos antibióticos, e elas vão vir muito mais poderosas, podendo causar a morte ou outros problemas no corpo do indivíduo, né? Então, os medicamentos, eles são algo interessante, mas eles devem ser olhados com muita cautela e muita atenção. A maioria dos medicamentos, eles são derivados dos produtos naturais, então é sempre aconselhável que vocês utilizem os produtos naturais ao invés dos medicamentos da farmácia. Então os produtos naturais como os chás, os florais, os próprios óleos essenciais, enfim, diversos equipamentos de origem natural, né, como a própria alimentação, um chá de alho, por exemplo, eles têm mais eficácia às vezes do que equipamentos sintéticos e possuem menos efeitos colaterais. Então os efeitos colaterais e efeitos adversos, que são as partes ruins que o medicamento traz para o nosso corpo, elas podem ser evitadas utilizando esses medicamentos incorporados na alimentação, incorporados em chás, incorporados em outras vertentes, né? Outra coisa que existe no mundo dos materiais sintéticos são os defensivos agrícolas, dos quais a gente já falou algumas vezes aqui na nossa disciplina. Então, esses defensivos agrícolas são compostos sintéticos para combater insetos e outros organismos que atacam as nossas plantações, beleza? Conhecidos como defensivos agrícolas, pesticidas, agroquímicos ou agrotóxicos, são sintetizados em laboratório e eliminam os animais que se instalam nas plantações. São venenos que matam os animais. Esses são os agrotóxicos. Da mesma maneira que ocorre com os plásticos, galera, os agrotóxicos também não são degradados naturalmente e se acumulam no meio ambiente, incorporando a cadeia alimentar. Estes produtos são tóxicos, galera. Os agrotóxicos, o próprio nome fala, né? Um agrotóxico. E trazem problemas, eles são tóxicos e trazem problemas para a saúde humana. Além de eliminar também as joaninhas, as abelhas, as borboletas e os outros polinizadores que existem na plantação. E isso afeta a polinização geral do meio ambiente. Então, esses produtos, eles afastam os insetos e os animais e matam os insetos e animais que estão ali pela plantação, que comem a plantação. Eles matam esses animais e inclusive os seres humanos que não estiverem bem protegidos, eles também morrem em contato com esses agrotóxicos. E é muito ruim, porque querendo ou não, a gente consome produtos no mercado com esses agrotóxicos. Então a gente está se matando lentamente a partir da comida que a gente tem acesso, entendeu? Isso é muito perigoso e muito problemático para o nosso mundo. O uso desses produtos, diferente dos medicamentos, galera, não traz nenhum benefício biológico. O uso do agrotóxico não traz nenhum benefício para nós. Por exemplo, é diferente de você tomar um remédio, uma nimesulida, um anti-inflamatório que vai te aliviar de uma inflamação no pulmão, que às vezes poderia te matar, e aí você usa o medicamento. Beleza, o medicamento faz bem, ele tem um ponto positivo. Já os agrotóxicos, os defensivos agrícolas, eles não têm nenhum ponto positivo do ponto de vista biológico, eles só têm pontos negativos. Eles são venenos e tóxicos, tanto para nós quanto para todo o meio ambiente. Não há nenhum benefício biológico em usar agrotóxicos. Então é engraçado porque a gente se pergunta, bom, se não tem nenhum benefício, por que a gente utiliza? Porque não tem nenhum benefício biológico, mas tem um benefício econômico, podendo, tipo assim, a agricultura convencional, ela utiliza os agrotóxicos e ela pode muito bem ser substituída, facilmente ser substituída por uma agricultura orgânica ou pelo uso de defensivos biológicos, de controles biológicos e outras formas de controlar as ditas pragas, né, das plantações. Mas não acontece essa transição porque os agrotóxicos, eles são altamente lucrativos. Quando você produz com agrotóxico, você evita a sua perca de alimentos, os alimentos ficam mais intactos e contaminados. E tipo assim, as pessoas não estão, os produtores não estão preocupados com o quão mal vai fazer a pessoa que vai comer esse produto com agrotóxico, mas eles estão preocupados com o quanto eles vão lucrar a mais se eles utilizarem um agrotóxico. Então não tem vantagem biológica, mas tem vantagem econômica, entenderam?
Então é por isso que ainda são utilizados esses defensores agrícolas. Essa era a aula de hoje, galera. Isso era o que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu agradeço pela participação de vocês, pela atenção de vocês. Espero que a gente inicie um belo segundo semestre. Até a próxima semana. E até mais, galera. Fui!